É um prazer, queridos irmãos e amigos, nos encontrarmos em uma nova oportunidade e poder nos preparar juntos para a sessão de Encontre Joias Espirituais, que corresponde à semana de 27 de fevereiro a 5 de março. Sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal Prepare-se Bem para Reuniões. Para esta parte de Encontre Joias Espirituais, vamos nos basear nos capítulos de número 20 a 22 do livro de 1 dos Crônicas. E ao observar a nossa apostila da reunião Vida e Ministério, temos o texto bíblico de 1 dos Crônicas 21:15. Com base nesse texto que lemos, a pergunta da nossa apostila é: o que esse versículo nos ensina sobre Jeová? Ele nos ensina que Jeová é uma pessoa com sentimentos, e ele é muito sensível ao sofrimento de seu povo, e que a sua misericórdia é grande. Ele se preocupa profundamente com o bem-estar de seus servos e não suporta vê-los sofrendo. Isso nos mostra o quão amoroso e compassivo nosso Deus é, e como Ele está sempre pronto para intervir e nos ajudar em nossas aflições. Essa é uma prova do amor incondicional que Jeová tem por nós, seus filhos. Uma resposta adicional para esse texto é essa: Jeová é um Deus de amor e misericórdia, que se importa profundamente com o sofrimento de seu povo. E assim como naquela época, Jeová também se importa conosco hoje em dia, quando enfrentamos diferentes calamidades, como doenças, desastres naturais e a morte de pessoas amadas. Ele sempre estará ao nosso lado, nos dando o apoio que precisamos para continuar o servindo. Seguindo com esse vídeo, a pergunta que consideraremos agora é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, a pregação ou sobre outro assunto? Nesse ponto, vamos compartilhar com vocês algumas joias. A primeira encontra-se no capítulo 20 e no versículo 3. Embora Davi tenha conquistado várias cidades e tenha levado cativos muitos escravos, ele não imitou o mau exemplo das nações ao seu redor, que tinham o costume de torturar seus prisioneiros. A lição que eu aprendi é que, embora nós estejamos rodeados por pessoas que fazem o mal, que têm uma má conduta, eu não quero imitar o modo de vida deles, mas me apegar aos princípios justos de Jeová. Assim como esse nosso irmãozinho está fazendo. Apesar de ver várias pessoas ao seu redor praticando coisas que Jeová odeia, como por exemplo, o uso de substâncias, de drogas, de bebida em excesso, de cigarros e outros itens, ele está decidido a continuar fazendo a vontade de Jeová. A segunda joia está em 1 dos Crônicas, capítulo 20 e versículo 4. Ali, o relato nos conta sobre algumas guerras que Davi e seu exército venceram com o apoio de Jeová ao enfrentar os filisteus. E apesar de Jeová não ser um Deus que apoia a guerra, ele abençoou os esforços dos seus servos para que tivessem paz. A lição que podemos aprender desse relato é que Jeová abençoa os nossos esforços e cuida de nossas necessidades à medida em que colocamos o seu reino em primeiro lugar na vida. A joia de número 3 encontra-se no capítulo 21 e o versículo 1. A terceira joia que encontramos nessa leitura está no capítulo 21 e o versículo 7.
Nós vemos aqui que Davi reconheceu abertamente o erro que havia cometido e estava arrependido de coração, suplicando o perdão de Jeová. Mas o que é o verdadeiro arrependimento? Pesquisando em uma sentinela recente, o verdadeiro arrependimento se refere a uma mudança na maneira de pensar, acompanhado de uma profunda tristeza por causa de um modo de vida anterior, de erros cometidos ou de coisas que deviam ter sido feitas e não foram. Portanto, o verdadeiro arrependimento leva a pessoa a produzir fruto, ou seja, a mudar o seu modo de agir. Isso me ensina que para Jeová perdoar uma pessoa, ele precisa ver mais do que apenas tristeza no coração dela. A pessoa precisa provar que está realmente arrependida por meio de suas ações. Continuando a nossa leitura, encontramos no capítulo 21 e o versículo 14 a próxima joia. Esse texto mostra como Davi reconheceu o seu erro ao convocar aquele censo, mas ele também confiou na misericórdia de Jeová e não ficou remoendo vez após vez o erro que havia cometido. Da mesma forma, caso eu venha a pecar contra Jeová, eu quero confiar na sua misericórdia e amor leal para continuar o servindo lealmente. Pois ficar remoendo erros do passado é como dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor. Assim, ficar pensando no que ficou para trás só vai fazer com que eu me sinta inútil e me tirar a força que preciso para continuar lidando com os desafios que vamos enfrentar nesses últimos dias. Do capítulo 21 e o versículo 15, encontramos a informação de que Jeová lamentou a calamidade causada por aquele flagelo aos israelitas e impediu seu anjo de destruir Jerusalém. Ao pesquisar mais sobre esse assunto, eu encontrei uma matéria em uma sentinela que diz que Jeová lamenta algo. Não é que ele esteja se arrependendo de algo que ele determinou, mas que ele é um Deus que tem sentimentos e se compadece com o sofrimento de seus servos. Ao passo que o pecado deliberado provoca a sua ira, corações arrependidos o movem a mostrar misericórdia. A lição que eu aprendi é que eu sempre quero cuidar para que as minhas ações não entristeçam o coração de Jeová, e sim o alegrem por meio de minha obediência às suas leis. Saber que nossas ações afetam os sentimentos de Jeová dá o que pensar. A próxima joia que vamos destacar encontra-se no capítulo 21 e no versículo 23. Nesse relato, Ornã demonstrou uma atitude de generosidade e disposição por oferecer a Davi a sua propriedade e até mesmo seus animais para que Davi fizesse os seus sacrifícios a Jeová, oferecendo tudo o que ele tinha para a realização daquele sacrifício. Desse relato, eu aprendi uma lição prática, que iguais a Ornã, muitos irmãos e irmãs hoje em dia dão do seu tempo e energia por se colocar à disposição de servir à organização de Jeová e aos seus irmãos. Essa atitude de abnegação e generosidade é muito apreciada por Jeová, que abençoa ricamente os esforços desses irmãos abnegados. Queridos amigos, com essa joia de 1 dos Crônicas 21 e 23, encerramos esse vídeo. Queremos agradecê-lo por se preparar conosco e esperamos que este vídeo tenha o ajudado
a se preparar melhor para as reuniões do meio de semana, da semana de 27 de fevereiro a 5 de março. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar logo aqui abaixo. Também eu vou deixar aqui na descrição o link para as publicações citadas nesse vídeo, para que você possa continuar a fazer a sua pesquisa. Que Jeová os abençoe e que tenhamos uma ótima semana.